Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Política do Bom Senso. E hoje eu até tô com medo de falar porque vamos tocar num assunto, uma ferida bem grande e bem evidente nesses últimos dias, que é a censura, que infelizmente vem demonstrando cada vez mais a sua cara por aí. Eu já estou aqui com a minha cola em mão e vou falar o que quer dizer censura segundo o Wikipedia, uma ótima fonte de informação. Censura é a desaprovação e consequente remoção da circulação pública de informação, visando a proteção dos interesses de um Estado, organização e indivíduo. É tão bonito que nem dá tanto medo, mas na prática são só palavras bonitas para falar o seguinte: se o Estado não gosta da informação que você passa, ou se o Estado não gosta de você, ele começa a te perseguir até o ponto de te calar. Bem-vindo ao vídeo da censura. Essa censura ela era bem mais explícita naquele período antes de 88, então era o regime / ditadura militar, como você bem entender. Nesse momento, existia um fiscal público, um censor, um funcionário público que era responsável por analisar notícias, músicas, peças teatrais, novelas, e se lá tivesse algum conteúdo que era considerado impróprio para o interesse público, o censor mandava retirar. Era por isso, por exemplo, que alguns jornais saíam com lacunas em branco, ou alguns jornais, para preencher essas lacunas, colocavam receita de bolo ou poemas, por exemplo. Em 1988, acabou aquele regime / ditadura militar e veio a Constituição de 1988. E ela acabou com a censura estatal. Inclusive, ela trouxe alguns artigos muito expressos falando sobre a proibição de censura. Vou dar alguns exemplos aqui, perdão pela nova leitura. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Mais para frente, quando a Constituição fala de comunicação, artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer tipo de restrição, observados os dispostos nesta Constituição. Parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Vamos lá para a parte mais expressa, porque precisa. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. A partir então da promulgação da Constituição Federal de 88 para frente, o Brasil vivenciou um verdadeiro fantástico mundo do Bob, sem censura, sem nenhum tipo de limitação, até os últimos tempos. Vocês podem ter certeza que nós vamos fazer isso. Nós vamos definitivamente regular a comunicação nesse país, porque vai ser bom para o país, vai ser bom para a economia e vai ser muito melhor e mais saudável para a democracia. Regular a mídia é só uma expressão bonita, para não dizer o óbvio, que é uma expressão mais chocante. Censura. Afinal das contas, quando você determina o que pode falar, quem pode falar ou o que não deve ser falado, você está censurando a informação. Nós temos de lembrar o seguinte: censura não é só aquela censura do século passado, em que o Estado invadia a redação de um jornal e dizia que nada poderia ser publicado. Ela pode ser bem mais sutil e bem menos evidente, como alguns exemplos que nós vamos citar mais no futuro. Atitudes como suspender canais do YouTube, do Facebook, de outras redes sociais, você determinar que matérias de revistas sejam suspensas, você prender jornalistas por crime de opinião, você suspender os subsídios públicos ou até mesmo sugerir a desmonetização de canais, são formas de censura. Você não está reconhecendo nenhuma dessas informações, nenhuma dessas atitudes? Sinto te dizer que elas estão acontecendo e cada vez de forma mais frequente. No dia 16 de agosto de 2021, o TSE determinou, inclusive já fiz um vídeo sobre isso e comentei que é totalmente ilegal essa determinação, mas determinou que o Google suspendesse a monetização de alguns canais que foram acusados pelo TSE de disseminar notícias falsas. Em outubro de 2019, o presidente da República, Jair Bolsonaro, deu um recado para a TV Globo. Ele alertou que em 2022 a sua licença para funcionar, que é a concessão pública, iria expirar
então o processo de renovação talvez não fosse tão simples assim. Boa mamata na TV Globo. Vocês têm que estar arrumadinho para 22, hein? Eu tô dando um aviso antes. Não vou perseguir ninguém, mas não vai estar jeitinho para renovar a concessão de vocês, não. Já em abril de 2019, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que a revista Cruzoé suspendesse, tirasse do ar uma notícia que citava o também ministro do STF, Dias Toffoli. Censura abrange todos esses tipos de ações, desde as mais sutis até as mais claras e explícitas. Aí você que está do outro lado pode estar se perguntando, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Vou te dar 2 exemplos aqui. Primeiro, você censurar alguém, você viola frontalmente um princípio da administração pública, que é o princípio da publicidade. Por esse princípio, todas as ações do poder público devem ser públicas. E para quê? Para que você consiga exercer controle. Quem gasta, quanto gasta, quais foram as ações dos parlamentares, para você exercer o controle social sobre o poder. Afinal das contas, todo poder vem do povo. E se você censura essas informações, proíbe que essas informações cheguem ao povo, ao chefe do poder público, eles vão poder fazer o que quiser. Afinal das contas, o chefe do poder público não vai enxergar nada. Ou seja, isso é totalmente prejudicial à transparência pública. E um outro exemplo mais claro é que um dia pode calar você. E aí talvez seja um pouco tarde demais para você pedir ajuda. Então, se você é contra a censura e a favor da liberdade de expressão, ajude a fazer com que esse conteúdo alcance mais pessoas, para que todos saibam quão condenável é o ato da censura. E se você está até aqui acompanhando a gente, deixa seu like, ele é de graça e é um bom indicativo para a gente saber se estamos no caminho certo. Aproveita também, clica no se inscrever e ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Assim, você fica por dentro de tudo o que está acontecendo na política nacional. É isso, um grande abraço a todos e até um próximo vídeo.